agora para falar também um pouco mais da vida real, onde a gente já forneceu esses drivers, esses motores, essas guias lineares, essas mesas. Então, aqui temos o nosso primeiro exemplo de aplicação, é um robô cartesiano aplicador de cola de baixo custo. E vamos lá. Ele utiliza todos os nossos produtos. Utiliza tanto as mesas, quanto as buchas, quanto as correias, quanto os acoplamentos, quanto os motores, cabos também, esteiras porta-cabos. Como é um robô cartesiano, são motores que já vêm com encoder para garantir a repetibilidade no funcionamento da movimentação, tá? Então, é uma aplicação simples de baixo custo. Aplicador de cola. Agora, outra aplicação interessante que existe atualmente na Inglaterra, a gente forneceu 3 robôs Delta para um robô que serve como eliminador de capim nas plantações industriais, basicamente. E esse robô Delta é construído com todas as peças da Igos. Ele utiliza os motores, utiliza nossos drivers D1 e D2, utiliza as guias lineares, utiliza as mesas completas. Vocês podem ver ele aqui na base desse robô maior, porque ele também é um sistema mais complexo. Tem um sistema de movimentação geral, tem um sistema de visão, etc. Mas o nosso produto está aqui integrado, como esse direcionador de raios para tirar o capim de plantações. Então, é uma solução interessante nessas aplicações, não somente movimentação física numa planta industrial, mas também uma planta em uma movimentação dentro de um sistema móvel, falando redundantemente, tá? Então, temos diferentes aplicações bastante amplas utilizando eh, nossos produtos completos. E mais uma terceira aplicação, devido à pandemia, muitas aplicações que eram físicas com pessoas presencialmente foram substituídas por aplicações automatizadas. E nesse caso é o food vending, o dispensador de alimentos. E um cliente da Igos da Alemanha desenvolveu um robô cartesiano para dispensar sorvetes. Então, é uma aplicação que utiliza tanto nossos motores quanto nossos drivers. Nesse caso, ele utiliza os drivers simples, portanto, ele está utilizando um controlador master, e com isso, ele executa uma movimentação nos eixos cartesianos x, y, z para entregar um sorvete integrado a um sistema de controle EIHM, tá? Essa linha que tem aqui os eixos e as esteiras também são produtos da Igos, tá? Que são produtos com outras qualidades, a diferença das mesas lineares, tanto de fuso quanto de correia, que são mais tradicionais, tá? Então, temos bastantes aplicações a ser utilizadas com nossos drivers, quanto nossos motores, quanto nossas mesas, tanto de fuso de correia. E, bom, já a gente falou tanto dos produtos, das suas características, das suas propriedades e aplicações práticas, né? Mas também é bom, interessante ver ele funcionando na vida real e não somente lá na casa matriz na Alemanha, tá? A gente vai compartilhar aqui agora um vídeo de a gente manipulando o driver numa mesa linear com correia e com motor de passo da Igos, tá? Era para ser para ser ao vivo, mas a gente achou que a qualidade do vídeo não ia ficar bem, então a gente decidiu fazer um vídeo com mais alta qualidade para que fique bem claro como funciona esse sistema. Então, vou compartilhar esse vídeo para vocês assistirem como utilizar
esses produtos de um ponto de vista bem prático, tá? Olá pessoal, meu nome é Cláudio Camargo, eu sou especialista de automação de baixo custo da IGOS do Brasil e vou apresentar para vocês uma implantação e aplicação do nosso driver D1 junto com aplicações de movimentação linear. Bom pessoal, aqui vou mostrar para vocês um esquema básico para a montagem e implantação de um projeto de movimentação linear com nossos produtos, tá? Começamos primeiro com o computador padrão, com funcionalidades normais. Ele serve para configurar nosso sistema, bem simples. Aqui um sistema básico de montagem de automação, com alguns elementos eletrotécnicos para seu funcionamento, algumas fontes de energia mesmo, e o driver, nosso produto principal e propósito desse vídeo. Esse é o dispositivo que vai funcionar como acionador e controlador do nosso sistema linear, tá? E ele tem diversas entradas digitais e analógicas, também portos de comunicações, Ethernet e DB9, que funcionam como jeito de se comunicar através de uns protocolos definidos, seja Modbus ou CAN-Open, tá? E essa é a montagem principal e a parte física de acionamento é aqui esse conjunto. Primeiro um motor de passo da IGOS também, tamanho NEMA 23, conectado através de uma série de acoplamentos e dispositivos mecânicos a uma mesa linear também da IGOS, mesa ZLW1040 Standard. Ela tem todos os princípios também de nossa linha padrão de elementos autolubrificantes, tá? Então, essa seria a nossa panorama geral. Bom, pessoal, o primeiro passo da nossa montagem e funcionamento desse projeto é ligar ele literalmente na tomada. Então, ligamos os nossos disjuntores para o sistema ficar ativo. Aí ele já é conectado através do porto Ethernet e pelo cabo de rede ao nosso computador. E aí ele vai entregar o endereço IP necessário para fazer a configuração. Tá? Nesse caso, é um endereço padrão 169.254.177.29. Esse endereço vai ser o endereço IP que digitamos no navegador de preferência, pelo qual vamos configurar e programar nosso driver, que efetivamente vai acionar o nosso sistema de movimentação linear. Abrimos no nosso navegador de preferência, digitamos o endereço IP sugerido pelo próprio driver, damos Enter e aqui aparece nossa tela de configuração inicial. Temos vários parâmetros a configurar, inicialmente a língua, tem uma série de idiomas disponíveis, alemão, inglês, espanhol, francês, italiano, polonês, português, neerlandês e chinês. Naturalmente deixamos em português. Segundo parâmetro a configurar são as unidades de medida, sistema métrico ou sistema imperial, metros ou milímetros, tipo de movimentação, se vai ser um movimento linear ou rotacional, unidades de tempo, configurações particulares, versão do firmware e senha ou administrador. Como é um exemplo clássico, vamos utilizar a configuração de movimentação linear. O seguinte passo é entrar na aba de motor, onde poderemos configurar vários dos seus próprios parâmetros. Por exemplo, o tipo de motor, se é de passo, de corrente contínua ou corrente contínua sem escovas, o código do motor dentro do mundo IGOS, ou caso for de outro fabricante, um código genérico, os parâmetros de corrente associados a ele, o modo de passo e o ângulo de passo. Esses parâmetros estão associados ao código do motor, mas podem ser editáveis conforme nossas necessidades. Depois de fazer isso, aplicamos as alterações e eles ficam salvos. Outros parâmetros que podemos configurar são a relação de engrenagem, caso estivermos usando uma redução,
no eixo do motor. Sensores de feedback seriam esse tipo encoder, feedback analógico de posicionamento, sensor de efeito Hall. A configuração de malha fechada, caso também estejamos fazendo um controle de loop fechado. Freio, alguns motores podem vir com freio, que a gente pode utilizar esse padrão para configurar o nosso motor. E uma resistência associada ao freio, dependendo do caso. Então, são parâmetros clássicos para poder manipular o motor conforme a nossa aplicação. O seguinte passo é o modo linear. Aqui podemos configurar as variáveis físicas dimensionais onde o nosso motor vai estar executando seu acionamento. Primeira parte, o curso e o passo de avanço. O curso é basicamente o curso efetivo livre que vamos executar na movimentação. E o passo de avanço é a distância que percorremos com uma rotação do nosso motor. Com esses parâmetros, podemos setar bem preciso o movimento desejado. Os seguintes parâmetros são as limitações de movimentação. Isso envolve a velocidade máxima que ele pode atingir, aceleração máxima também, velocidade manual, caso estiver configurado de um jeito manual, por exemplo, um potenciômetro, parâmetros da curva S, paragem rápida, erro permitido, interruptor por fim de curso, intervalo de posicionamento. São parâmetros de limitação na movimentação. Adicional a isso, podemos configurar o tempo que podemos nos posicionar, a referência da movimentação, qual seria o ponto zero, né? Aqui nesse caso, por exemplo, está a posição atual, mas pode ser outro tipo, por exemplo, o fim de curso negativo, o fim de curso positivo. O indicador que entrega um encoder, seja esse negativo ou positivo. Ou um feedback de tipo analógico, caso tenhamos um sensor analógico com indicação de posição, tá? Aqui, como é um exemplo mais simples, vamos utilizar a posição atual definida. E, finalmente, as configurações do feedback absoluto. Caso a gente tenha um sensor analógico que entregue informação de posicionamento, podemos configurar o range, o valor da zona zero, zona morta, o filtro, etc. Tá? Então, são diferentes parâmetros que atingem o controle dimensional da movimentação. Seguinte passo, podemos entrar na aba comunicação. Aqui definimos os parâmetros associados às comunicações que nosso driver consegue fazer. Como primeira parte, a configuração da parte Ethernet TCP/IP, que é o protocolo pelo qual o driver se comunica com, por exemplo, aqui o nosso computador para ser configurado, tá? Então aqui configuramos o endereço IP, a máscara de subrede, o gateway, etc. Diferentes parâmetros para fazer uma configuração Ethernet TCP/IP. Ele está por defeito em modo automático, mas também podemos fazer uma configuração manual. O protocolo, se for HTTPS ou HTTP, certificação de segurança. E os sistemas de bus, que chama em inglês, né? Que seriam os protocolos de comunicação propriamente ditos para integrar uma rede industrial, seja esse CAN Open ou TCP de Modbus. A isso configuramos o Node em inglês, a taxa de transmissão, caso for um CAN Open, ou o porto e o identificador de unidade, o ID em inglês, caso for Modbus TCP. Então, são configurações bem simples de como é feito a comunicação com o mundo externo marcado em um contexto de comunicações. A seguinte aba que podemos utilizar é a aba de entradas e saídas. Nesta aba podemos tanto visualizar quanto configurar as entradas e saídas que o nosso driver tem. Em relação às entradas digitais, temos 10, nas quais podemos encontrar alguns parâmetros de configuração dependendo do modo que estivermos configurando o driver, parâmetros clássicos de configuração de liga-desliga, o início, parar, ativar, e finalmente sensores de fim de curso, tanto
de um extremo quanto do outro, no caso de uma movimentação linear. O segundo grupo são as saídas digitais, que elas indicam status relativos à operação do driver. Status de pronto, ativo, referência, alerta quando tiver alguma condição não muito segura na operação e erro, quando apresenta um erro, seja de comunicações, de fornecimento de energia. E as últimas duas variáveis a configurar são o tipo de entrada analógica e o tipo de comutação de entrada digital, seja PNP ou NPN. Então, basicamente, aqui podemos configurar o modo de se comunicar e configurar com o mundo externo no sentido de entradas e saídas. A seguinte aba que podemos utilizar é a aba de programação de movimento, onde podemos configurar o nosso driver para movimentar o elemento final. Temos 5 modos possíveis para fazer essa movimentação. O primeiro é o modo binário, onde podemos definir até 32 passos diferentes, os quais têm as seguintes variáveis a configurar: objetivo posicional a ser atingido, aceleração a ser atingida, velocidade máxima a ser atingida, desaceleração a ser atingida e uma possível pausa e um seguinte passo a executar. Esse modo pode ser executado tanto desde aqui na plataforma do computador quanto utilizando botoeiras ou controladores master. O segundo modo é o modo manual, que a diferença do modo binário, ele utiliza a botoeira ou um potenciômetro para manipular o movimento do motor e efetivamente o sistema de movimentação. O terceiro modo é um modo só exclusivo para motores de passo. Nele podemos enviar informação de clock, ou trem de pulsos, direção, sentido de giro, e habilita e desabilita. Com isso podemos fazer um controle clássico de motor de passo. O quarto e o quinto modo, basicamente, eles só refletem o status de controle utilizando o protocolo de comunicações, nesse caso CANopen, para o modo 4, e Modbus TCP utilizando o modo 5. Então, na realidade, aqui estamos mostrando estados que vêm do controlador master e que está configurando o driver para executar a movimentação. Então, esses seriam os 5 modos principais a ser considerados como perfis de programação de movimentação. Uma vez já temos decidido o perfil de programação que desejamos, os passos a executar nessa movimentação, definindo tanto posição, aceleração, velocidade, desaceleração e pausa, podemos colocar a rodar o sistema. Vamos na aba de entradas e saídas, ligamos o sistema, ativar e damos Start ao esquema de movimentação. Aí nesse momento ele começa a executar a movimentação e refletir de dois jeitos. O primeiro nos passos que ele está executando um a um. Ele vai mostrando qual passo ele está e vai mostrando o esquema de rampas de aceleração, velocidade e desaceleração que ele deseja atingir em cada passo. Esse é o primeiro jeito para visualizar. E o segundo jeito é o osciloscópio, uma aba onde podemos ver mais variáveis da performance do nosso movimento. Por exemplo, posição atual versus posição desejada. Selecionamos esses itens e damos clique em início. Aí com isso podemos visualizar aonde está se movimentando o nosso sistema e em que status estamos atualmente. Essa é uma das variáveis para visualizar. Também podemos ver outras como a corrente do motor, as entradas digitais, a velocidade. Tem diferentes parâmetros a visualizar. Então, dependendo do estado, podemos ver o valor instantâneo dessas variáveis. E no momento que decidimos deter a simulação, ele vai parar de se movimentar e efetivamente também as variáveis se detêm na sua representação visual. Pessoal, agora vamos fazer uma aplicação física, um exemplo da vida real, como utilizar o que a gente já programou.
E isso pode ser feito tanto pelo software quanto por sistemas externos, um controlador master, uma botoeira, uma placa de desenvolvimento, tá? Aqui, como é um exemplo prático, vamos utilizar o próprio software do driver para executar esse movimento, tá? Então, o primeiro passo é vir aqui na nossa tela, entrar na aba de entradas e saídas e simular o liga e desliga do motor com a entrada de ativar e posteriormente a isso dar start ou movimentação com o botão início. Aí ele começa a agir imediatamente e isso se reflete aqui nessa movimentação que a gente programou. Então, como vocês podem ver, aqui ele está indo para o passo número 2, que é chegar numa posição base, 20 milímetros, desculpa, e vai avançando de 100 em 100, 200, 300, 400, até o final. Aí depois ele volta. Esse é um programa simples de movimentação. Para cada passo a gente também definiu uma velocidade, uma aceleração, uma desaceleração, e o qual se reflete em cada movimento. Os primeiros momentos são mais rápidos, o momento final é mais devagar. Esse é um exemplo clássico de que a gente pode conseguir com a movimentação. E aí, como adicional, se eu desconectar o driver do computador, ele deve continuar funcionando. Essa é a ideia da uma automação, né? Então, desligo aqui o cabo de rede do driver e efetivamente o driver continua executando a movimentação programada. E basicamente esse é um exemplo simples e prático de como manipular nossos sistemas com um propósito de movimentação. Muito obrigado, gente. Bom, gente, já para continuar e finalizar, eh, a Aigus da Alemanha está oferecendo um prêmio que chama Robot Award 2022, no qual vai se premiar as melhores aplicações em muitos parâmetros, especialmente inovação, refinamento, economização, etc., que utilizem nossos produtos de automação, sejam os motores, as mesas lineares com motor, os nossos robôs, a nossa linha Piro, etc. A gente convida vocês, se vão utilizar os nossos produtos, como um esquema de motivação, porque vai ter um prêmio ao melhor desenvolvimento. Esse prêmio vai ser de 5.000 € e no contexto de uma fase de desenvolvimento, talvez seja muito interessante utilizar nossos produtos para depois ter esse retorno e que dê para frente um projeto, já que às vezes o investimento mais alto é no próprio desenvolvimento, tá? Esse link para inscrever sua aplicação vai estar disponível no material que a gente vai enviar para vocês. E finalmente, a gente já tem os produtos em estoque no Brasil e para os participantes deste webinar vai ter uns preços especiais, tanto online quanto vendas internas. E vamos enviar os links do produto no e-mail e com o conteúdo, tá? Então fiquem atentos que pode ser uma boa alternativa para começar seu projeto. E, bom, é isso, gente. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Chegamos justo na hora, 11h02. E as dúvidas que vocês tiverem, eu vou resolver e entregar para vocês se atender. E como a gente já conversou, a gente tem contato direto com a casa matriz. Então, caso tenha umas dúvidas um pouco mais difíceis ou algo assim, também podemos encaminhar esses questionamentos para a casa matriz e trazer de volta para vocês. Agradeço muito a participação de todo mundo. Podem fazer contato tanto comigo pelo este e-mail, claudio.camargo@igos.com.br, e esse número de telefone, ou também com a marketing, ou linha de marketing, ou também com alguns dos nossos pessoal externo de vendas externas, tá? Muito obrigado.